Graças e paz, tudo bem? Quero te convidar para meditarmos nas Escrituras Sagradas, aprendermos mais acerca daquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da sua palavra. O texto que eu escolhi, de Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23, que diz assim, porque de dentro do coração dos homens procedem os maus pensamentos, as fornicações, os furtos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a lascívia, o olho maligno, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todas essas coisas más procedem de dentro e contaminam o homem. Na contramão daquilo que as Escrituras nos ensinam, verdade questionável, a gente tem o pensamento da sociedade, o pensamento que foi influenciado por pensadores, filósofos, ideologias. E quando nós tratamos sobre a questão da natureza humana, a gente tem muito forte o pensamento de Rousseau, a ideia do bom selvagem. O homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Isso quer dizer que a essência do ser humano é boa. A natureza do homem é boa. O que vai atrapalhar é o convívio social, é o mundo, a sociedade, é o contexto pelo qual essa pessoa se desenvolve, que aí vai trazer essas deturpações do caráter. Mas na essência o ser humano é bom. A gente tem também o pensamento que também influenciou muito, o pensamento do filósofo John Locke, que desenvolveu a teoria da tábula rasa, no qual ele afirmava que o ser humano ele vem ao mundo como uma tábua rasa, neutra. E aí as experiências da vida é que vão determinar as características da sua natureza. É como se o ser humano fosse uma folha em branco e que a sua história iria escrever aquilo que seria a sua natureza, o seu caráter. Percebe que tanto Rousseau como John Locke vão contra aquilo que as Escrituras ensinam. Locke vai dizer que o homem é neutro, não é nem bom e nem mal, e o Rousseau, pior ainda, vai dizer que o ser humano é bom. Mas as Escrituras diz o contrário. As Escrituras de Gênesis até o Novo Testamento, a gente vai ver a história da introdução do pecado na humanidade e as suas consequências na vida das pessoas. Isso lá em Gênesis 3, quando o homem, Adão e Eva, desobedecem a Deus e ali eles contaminam a sua natureza. E Paulo vai dizer que por um homem entrou o pecado, com o pecado veio a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a história das gerações, a história da humanidade, é a história da multiplicação do pecado na sociedade, por causa da própria natureza. E aí a gente vem aqui e ouve as palavras de Jesus, dizendo que o que contamina o homem não é o que ele come, o que ele ali a questão exterior, mas sim o que está dentro dele. E Jesus vai ser bem direto ao dizer que os adultérios, as fornicações, a lascívia, o olho maligno, as maldades, as blasfêmias, elas vêm de dentro do ser humano. Existe a ação de Satanás instigando, tentando, para que o coração do homem que está caído possa se manifestar em atos ilícitos. Mas, deixa bem claro, as Escrituras, que o problema do ser humano é o próprio ser humano, é o coração do ser humano. Algumas pessoas, elas se defendem diante das pessoas dizendo assim, não, o que importa é o meu coração, Deus conhece o meu coração. Esse que é o problema. O problema é que Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração, Deus conhece os nossos corações, Ele sabe que os nossos corações
eles estão contaminados pelo pecado, por aquilo que é ruim. Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 1, ele vai falar sobre a depravação total dos homens, que ao invés de adorar ao Criador, adoraram a criatura, inverteram a verdade. Conhecendo Deus através do seu poder criador, eles acabaram rejeitando e foram viver uma vida de pecado. E o texto de Romanos capítulo 1 fala que Deus os entregou aos seus corações, deixando eles produzirem aquilo que estava nos corações deles. No capítulo 2, a gente vai ter Paulo falando dos judeus, que também conheciam as Escrituras, eram ali os detentores da verdade, eles eram os oráculos de Deus, foram aqueles primeiros que receberam a mensagem de Deus, mas eles não praticavam essa verdade. Paulo vai dizer que também eles eram indesculpáveis diante de Deus. E aí no capítulo 3, no versículo 10, ele fala aqui, ó, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Paulo está citando aqui um Salmo 14, Isaías 53, ele está citando o Antigo Testamento, que registra essa verdade, que não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram, todos se desviaram da verdade. E aqui o texto fala que não há ninguém que busque a Deus. O ser humano, por sua própria natureza, ele não quer Deus. Ele repele as coisas de Deus. Ele é contrário às coisas de Deus. Não acha que as pessoas vão para a igreja porque elas querem Deus, porque não. O ser humano, por sua própria natureza, ele não deseja as coisas eternas. Ele não deseja o reino. Ele não deseja a Cristo. Pelo contrário, ele vai rejeitar, porque o coração é corrupto. O homem não tem desejo pelas coisas de Deus. O que ele busca é preencher um vazio que está no seu interior. Um vazio que às vezes é preenchido pelos vícios, preenchido pela religião, preenchido por um Deus que ele próprio cria segundo as suas vontades. Mas o ser humano, ele por si só, ele não busca a Deus, ele não quer Deus. E aí, ele se encontra em estado de condenação e de escravidão. Olha o que Jesus diz, João 8,34, respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que pratica o pecado é servo do pecado. E o servo não permanece na casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Então o ser humano, ele é escravo, ele serve ao pecado, ele serve à sua natureza pecaminosa. O ser humano, ele está escravizado, aprisionado por causa da sua própria natureza, por causa da sua condição. É um termo que nós utilizamos na teologia reformada, depravação total. Fala que o pecado atingiu o ser humano em todas as suas dimensões: intelecto, sentimento, vontade, aptidões físicas do corpo. Todas as áreas, emoções foram afetadas pelo pecado. O pecado corrompeu a natureza humana. Por isso que o ser humano por si só, ele não vai buscar a Deus. A gente fala muito do livre-arbítrio, o ser humano tem o livre-arbítrio, e realmente ele tem o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio que o ser humano tem o leva à condenação. Por quê? Porque através da nossa liberdade de escolha,
nós vamos escolher aquilo que está no coração. Olha o que Paulo diz aqui em Carta aos Efésios, capítulo 2, o versículo 2 e 3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, através do livre-arbítrio, nós escolhemos aquilo que está no nosso coração. Nós seguimos o curso deste mundo, o espírito, né, das potestades. Por isso que nós somos filhos da ira, estamos debaixo de condenação. Essa é a realidade do Evangelho. Esse Evangelho superficial que hoje é pregado em muitos contextos, vem para Jesus, Ele te ama, e a pessoa vem para Jesus sem reconhecer a sua natureza, sem reconhecer a sua condição de condenado diante de Deus. Ele vem como se ele fosse receber um favor que ele merecia da parte de Deus, enquanto não. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a condenação eterna. Mas a graça do Evangelho, ela revela para nós a nossa natureza. Quando nós não olhamos para aquilo que Rousseau disse, quando nosso coração não confia em John Locke, mas o nosso coração queima pela verdade das Escrituras, e quando nós olhamos para esses textos que revelam a nossa mediocridade, a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, nós temos o mesmo sentimento de Isaías, o grande profeta do Antigo Testamento, que quando ele viu a glória de Deus, ele fala: eu sou miserável pecador, homem de lábios impuros. Olha o profeta reconhecendo que ele era homem de lábios impuros. Então, a revelação do Evangelho revela a glória de Deus. E ao revelar a glória de Deus, nós ficamos nu diante da presença de Deus. E ali fica manifesto a nossa natureza pecaminosa. E só há uma salvação, só há uma solução para esse nosso problema. É Cristo Jesus. É a obra de Jesus no Calvário. O justo foi punido pelos injustos. E hoje em Cristo Jesus, confiando nesta obra, quando eu olho para Cristo na cruz, eu vejo lá os meus pecados, eu vejo a minha natureza pecaminosa sendo purificado através do Cordeiro de Deus. Em Cristo Jesus, eu posso ter uma natureza transformada para glorificar o nome do Senhor. Que esta verdade do Evangelho, que esta verdade das Escrituras gere temor em nós, faça nós realmente reconhecermos a nossa condição, e ao reconhecermos a nossa condição e entendermos a obra de Cristo, nós vamos ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento de João, que diz que o amor de Deus nos constrange. Mesmo eu tendo essa natureza que desejava o mundo, desejava as coisas sujas, desejava os desejos pequenos do meu coração caído, mesmo assim, mesmo eu seguindo esse meu livre-arbítrio, o Senhor me alcançou. Não era ele que estava perdido e foi achado, mas eu que estava perdido e fui alcançado pelo Senhor. E hoje posso glorificar o nome dele, reconhecendo que não há méritos nenhum na minha vida, não há méritos nenhum em algum ato que eu fiz, ou algo dentro de mim que gerou algum benefício da parte de Deus. Pelo contrário, o que estava em mim geraria
impugnação, ira de Deus, mas a misericórdia fez com que eu pudesse hoje ser restaurado e poder compartilhar essa palavra para vocês. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa fazer arder no teu coração essa verdade e que você possa reconhecer a tua natureza não pelos olhos dos filósofos, mas pelos olhos da palavra de Deus.